Salve, salve, galera! Tô chegando com o primeiro boletim informativo da semana e nesta segunda-feira, onde o vascaíno acordou de orelha a orelha, hein? Mas antes da gente prosseguir com aquele jornalismo de verdade, eu te peço humildemente seu apoio a esse projeto, sua curtida nesse vídeo, seu compartilhamento, sua inscrição e tudo que você possa fazer para ajudar ao alcance do Detetives nesta plataforma. Bom, nesse boletim de hoje vamos destacar o bom momento Cruz Maltino nesse início de temporada, que a partir de hoje está começando a pensar desde já no seu próximo adversário do Carioca, o Bangu. Jogo para confirmar vaga do Vasco para as semifinais do Carioca, viu? E vamos trazer aqui a palavra do Maurício Barbieri explicando como está sendo esse processo de construção e que vai deixando a equipe com mais identidade. Vou destacar também a situação do ex-volante vascaíno Souza. O cara deu ar das graças hoje em suas redes sociais e abriu o jogo sobre a possibilidade de voltar ao Vasco. E para encerrar, vamos falar da movimentação do Vasco no mercado, viu? Nos últimos dias, alguns nomes começaram a pipocar em São Januário e um deles é o atacante Luciano Juba do Sport. Entrei em contato com o empresário do jogador hoje pela tarde e te conto detalhes se o Vasco já fez alguma proposta concreta pelo atleta. Portanto, me acompanha até o final e vamos em frente. E o day after do Vasco não poderia ser melhor. A brilhante vitória ontem diante do Flamengo encheu de otimismo e confiança não só os torcedores, mas também os jogadores e todos dentro do clube. Há uma certeza de que o que está sendo plantado agora vai ser colhido, né, lá na frente. Há muito tempo a gente não viu um ambiente assim, harmonioso e otimista em São Januário. E isso tem uma explicação, né? O Vasco vinha de 9 derrotas seguidas em clássicos e não apenas conseguiu quebrar o jejum de forma seguida, como também venceu atuando bem contra Botafogo e Flamengo, né? Isso sem falar na boa atuação do primeiro tempo contra o Fluminense, que acabou chegando à vitória por erros individuais do Vasco e méritos do Germancano. Além disso, em todos os jogos a equipe mostrou muita força, brios e superação. E no caso do Flamengo, contra um time que no papel é tecnicamente melhor, né? Mas o que vale é o dentro de campo. E nisso ontem o Vasco confirmou esse resultado jogando bola, que é o mais importante. Mas como eu falei, ontem meu vídeo opinativo, o Vasco veio pavimentando um caminho interessante para essa temporada. Mas nada está vencido. E lógico, ajustes precisam ser feitos, novas peças precisam chegar, principalmente de reposição. A temporada é longa, o Brasileirão é jogo atrás de jogo e quem não tiver elenco vai ficar no meio do caminho. Após a partida, o técnico Maurício Barbieri foi sabatinado por muitas perguntas pelos colegas de imprensa ali presentes. Ele enalteceu a força do Vasco, o empenho, a entrega, a dedicação e a assimilação que o grupo vem tendo em relação ao seu trabalho. Mas destacou que nada adianta o bom momento do Vasco caso não vença o Bangu na quinta-feira e fique de fora das semifinais. Ele quer os pés no chão para que o processo de construção do Vasco possa ser tocado da melhor forma e que esse bom início de trabalho seja apenas um passo num projeto amplo que deseja implantar no Vasco. Então vamos ouvir o Barbieri, que falou desse foco para essa partida contra o Bangu, né, e explicou melhor como vem participando desse trabalho de construção Cruz Maltina e o que se pode tirar deste momento. Confira aí então Barbieri. Estamos todos muito felizes, eufóricos, mas agora é manter os pés no chão, comemorar até amanhã. A partir de amanhã a gente já tem que ter o foco no jogo de quinta-feira, que é importante para a classificação, e o foco de novo naquilo que nos permitiu vencer esse jogo. Isso é importante. Essa vitória não começou hoje aqui às 18h10. Ela começou na semana de trabalho, ela começou nas semanas que a gente vem se preparando, na maneira como os jogadores têm trabalhado, se dedicado, assimilado tudo o que a gente pede. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para essas coisas, para continuar trilhando um caminho positivo, que é o que a gente está fazendo nesse momento. Quando eu digo dessa construção, é no sentido de fazer um Vasco que seja vencedor com consistência, ao longo dos anos, não numa temporada. Então é possível você, claro, pegar uma equipe e ter uma temporada vitoriosa, mas não é esse o desejo do clube, não é esse o desejo do grupo. O desejo do grupo é formar uma equipe que consiga se consolidar entre as melhores do país. E aí eu digo disso ser um processo porque requer tempo, requer você montar o elenco, encontrar o encaixe, encontrar as peças, depois ao longo das temporadas você fazer os ajustes necessários, você vai ter saídas, vai ter chegadas. Então é nesse sentido do torcedor entender que a gente está, neste momento, como o grupo chegou há pouco tempo, no início desse processo.
que é um processo que, na minha opinião, todas as equipes do futebol brasileiro que tiveram ótimos resultados passaram por isso. O Palmeiras passou por isso lá atrás, 2015, com o Nobre, chegou, comprou um monte de jogadores, depois passou por treinadores, foi enxugando, até chegou nesse ponto, e não estou tirando o mérito do Abel, pelo contrário, é um grandíssimo treinador, mas foi uma construção. O rival de hoje também passou por isso, o Atlético Mineiro também passou por isso, foram equipes que foram sendo construídas ao longo dos anos, e que chegou um dado momento que conseguiram ser muito vitoriosas, ter um desempenho fantástico. O Vasco está no início desse trabalho. Por isso que eu sempre falo dessa questão. Mas é claro que, ainda mais se tratando de Brasil e a nossa característica como cultura e como povo, sempre é importante vencer sempre, né? Então a gente tem batido nessa tecla, como eu disse anteriormente, de construir uma equipe vencedora vencendo. Bom, agora vamos falar de um cria que vira e mexe, sempre volta nos noticiários cruzmaltinos e muitas vezes reacende uma polêmica, né, sobre o seu possível retorno ao Vasco. O volante Souza, atualmente com 34 anos, sempre se cobrou uma volta do atleta que já havia ventilado essa possibilidade, mas sempre acabava migrando para outros clubes do exterior. Ele estava na Turquia, mais precisamente no Beşiktaş, a caminho do futebol chinês, mas ao que parece não se concretizou. O jogador tem uma lesão no joelho e se encontra em tratamento para ver a possibilidade de voltar a atuar. E hoje ele falou sobre isso. No seu Instagram pessoal, o Souza foi bastante claro, deu um recado direcionado à torcida cruzmaltina, né? Inicialmente falou de como construiu essa identidade com o Vasco, dos seus familiares, dos seus filhos, né? E pediu bastante valorização ao volante Rodrigo, né? Pediu para a torcida dar força, né? Ele que está começando agora, né? E agradeceu aos torcedores, mesmo aqueles que o criticam por todas essas promessas e declarações que ele andou dando sobre uma possível volta ao Vasco. Mas nesse texto, no segundo parágrafo, ele falou sobre essa possível, né, volta ao Vasco, esse retorno, né, e explicou a situação aí para dar um fim a essas especulações que estavam se formando. Ele disse o seguinte: muitos se perguntam sobre a minha volta ou não. Sei que fiz promessas e errei em não cumprir. No sábado conversei com o Fabiano e o Paulo no CT sobre minhas condições. Fui sincero em falar sobre minha situação física e não quero nem posso abrir por aqui. Mas deixei claro que se eu suportar esse novo processo, eu voltaria apenas para ajudar e eles pagariam a gasolina. Resumindo, o Souza explicou sua relação com o Vasco, reconheceu que errou em fazer promessas, mas que vive um ponto de interrogação em sua carreira por conta dessa lesão, né? Meio que avisou ao Vasco que está à disposição para poder ajudar no futuro próximo e que se o clube quiser contar com ele, aceitaria ganhar algo talvez simbólico, né? Mas deixou claro os problemas físicos que enfrenta e que o processo deve ser longo de recuperação. Enfim, o cara está na área e já deu o seu recado. Sobre uma possível volta, dentro do Vasco ninguém comenta por enquanto. Hoje eu procurei o diretor de futebol, Paulo Brax, fiz essa pergunta sobre a possibilidade do Souza se tratar no Vasco de repente poder ser contratado mais adiante, mas até o momento em que eu gravava esse vídeo, o Brax não havia me respondido. E você aceitaria o Souza de volta e nessas condições ou acha que o momento dele passou? Deixa aí a sua opinião. Bom, agora vamos virar a página, meus amigos, e falar das movimentações do Vasco no mercado. Nos últimos dias, alguns jogadores entraram no noticiário cruzmaltino e um deles está com um contrato se encerrando no final de agosto. E é uma posição que o Vasco está atrás, né? O atacante Luciano Juba, do Sport Recife. As boas atuações do atleta têm chamado a atenção de clubes do Brasil e do exterior. E o Vasco teria sido um dos clubes que colocaram o Luciano Juba no radar. Mas afinal, só houve sondagem ou já rolou alguma proposta concreta? Para tirar essas dúvidas, foi atrás do seu empresário, Rafael Normandi. Muito solícito, a gente explicou a situação de Luciano Juba e me disse o seguinte: o Vasco sondou, demonstrou interesse, conversou, mas não fez proposta oficial. Botafogo e outros clubes oficializaram proposta e mantém diálogo com o clube. Enfim, em relação ao Vasco, essa situação de momento. Lembrando que a proposta do Botafogo foi recusada, né, no primeiro momento pelo clube pernambucano, e por lá ainda há esperanças de renovar com o jogador. Pelo menos até o final do ano, eles subiram consideravelmente a proposta, mas até o momento o atleta e seu staff não responderam. De qualquer forma, o presidente do Sport, William Roman, adiantou que não há chance do Juba deixar a Ilha do Retiro antes do término do contrato em 31 de agosto, a menos que surja uma oferta à altura do jogador.
E hoje um outro atleta foi especulado, dessa vez para volante, trata-se do Alisson do Cruzeiro. Segundo veículos que cobrem o Clube Mineiro, Vasco, Botafogo e Internacional demonstraram interesse no jogador, que tem contrato por lá até o final de 2025. Porém, um episódio de indisciplina do atleta pode fazer com que o Clube Celeste tente um acordo para a sua saída. O Alisson foi um dos destaques da Ponte Preta no ano passado, porém no Cruzeiro vem sendo deixado de lado. É uma posição que o Vasco procura e a possibilidade existe, mas por hora nenhuma definição. Eu entrei em contato no início da tarde com o seu empresário Carlinhos Mineiro, mas até o momento em que eu gravava esse vídeo não tive nenhuma resposta do representante. Recebendo algo, volto aqui ou em minhas redes sociais no @Detetive Vasco, beleza? Bom, galera, tô colocando um ponto final nesse informativo, espero que vocês tenham curtido aí. Hoje eu tô um pouquinho gripado, então peço desculpas pela voz. Mas eu peço, acima de tudo, um like nesse trabalho, pois essa é a melhor resposta sobre a sua opinião sobre esse trabalho jornalístico que vem sendo conduzido por mim aí já há uns 2 anos. Sigo apurando e muito em breve estou de volta com mais informações sobre o Vascão da Gama. A você que me acompanhou, um grande abraço, obrigado e até a próxima!